Nós vamos falar sobre medo. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos no nosso momento sagrado. Hoje com aroma, hoje falando aqui diretamente do meu espaço sagrado, entrando no seu espaço sagrado, pedindo permissão a você, para que a minha voz, para que a minha energia, para que a minha intenção chegue na sua casa. Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda à minha casa, seja bem-vinda ao meu momento aqui, junto com o meu gatinho. Foi muito interessante, porque eu me preparei aqui uns minutos antes para entrar e ele veio todo assim, faceiro, e tá aqui, ó, naquele carinho, naquele chamego, ronronando. Para quem tem gato, sabe que quando o gato ronrona é porque ele está muito, muito confortável. E realmente a energia que tá aqui, a energia que eu vim trazer aqui, ela tá muito gostosa, gente. Então, você que tá chegando aqui agora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, sente aí, se proponha a fazer parte deste momento, fazer parte deste grupo, fazer parte dessa live do dia de hoje, onde nós vamos falar sobre medo. Eu vou contar um pouco da minha história, porque o medo, ele foi e ele é, para mim ainda, gente, um grande aliado. O medo hoje, ele se tornou presente, bem-vindo. Ele é o meu maior, assim, meu termômetro. Porque é normal, sabe, gente? A gente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente entra em modos automáticos. E se a gente não tem dentro da gente os nossos sinalizadores, porque eu chamo medo de um sinalizador. Ele sinaliza pra gente que algo não está bom, que algo está precisando ser observado, que algo dentro de você está precisando ser visto. O medo, ele não serve para sinalizar apenas um evento externo. O medo, ele está a seu serviço. O que eu vou contar aqui hoje para você é como eu aprendi a fazer com que o meu medo, ele se tornasse um dos meus maiores aliados. Hoje, eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa que se curou da síndrome do pânico. E eu vou contar para você um pouco dessa história. Eu vou compartilhar com você a minha história e o quanto eu sou grata para o pânico ter me trazido, porque ele fez parte da minha jornada e ele faz parte da minha jornada até hoje. Então você que está aí, que está chegando agora e está querendo entender sobre o que será o nosso encontro de hoje, você vai aprender um pouco com a minha história. Você vai aprender como o seu medo, ele pode te ajudar. Lembre, o medo, ele é a sua bússola. Ele é um direcionador. Então vamos juntos? Vamos? Te convido a entrar na minha história. E essa história, ela começou por volta dos meus 21, 22 anos. Sabe, gente, eu venho de uma família muito ligada à espiritualidade. Eu vivencio a espiritualidade desde sempre, desde que eu nasci, sempre mediúnica, sempre
A mediunidade é uma coisa que me acompanha desde o meu nascimento. E eu me lembro, desde muito pequena, eu via mesmo, gente. Isso eu tenho essa memória. Eu via seres no meu quarto, eu conversava com esses seres. E alguns me davam medo, outros nem tanto. Mas o que foi acontecendo, por eu viver sempre numa família extremamente espiritualizada, espiritualista, praticante, por volta dos meus 18 anos, muito solitária, porque hoje eu sempre falo, gente, hoje você praticar yoga, você ser vegetariano e você ir para a Índia é uma coisa muito bonita. É moda, é gostoso, as pessoas fazem isso numa boa. Minha mãe fazia isso quando isso não era moda. Eu praticava mantra, meditação, muito antes de ser comum. E aí, eu era bem estranha, bem esquisita, pra falar bem a verdade, tá, gente? Eu acho que a palavra melhor que me define na minha juventude era esquisita. E aí, o que acontecia é que eu não tinha com quem compartilhar muito da minha vida espiritual. Eu sempre acreditei em bruxa, ET, sempre. Isso faz parte de mim, tá, gente? Então, pode falar desses assuntos comigo, que eu vou gostar, porque eu acredito. Isso faz parte da Heloísa. Pois bem, chegou aos meus 18, eu falei, tá, quero ser bem normal, porque eu cansei dessa vida solitária, quero buscar as pessoas, e eu fui buscar o que as pessoas faziam. Então as pessoas saíam, as pessoas estudavam, eu também estudava, mas tudo muito ainda ligada à parte espiritual. Então, por volta dos meus 18, tinha que escolher profissão, e aí eu fui querer ter uma vida normal, e tentei durante algum tempo essa vida normal, e me afastei muito de toda a minha prática espiritual que eu sempre tive. Eu sempre meditei, sempre tomei floral, sempre tomei banhos de ervas, sempre fiz defumação, eu sempre estudei, sempre fiz muito disso, sempre. Isso nunca pra mim foi uma moda ou foi uma coisa assim que eu me encontrei agora mais velha. Não, isso tá no meu sangue, tá no meu DNA. Pois bem, gente, eu tava levando uma vida bem mundana, vamos dizer assim. Eu saía, eu sempre gostei de sair assim, pra balada, essas coisas. E foi aí que eu comecei assim, ter uma vida jovem. Que eu, naquele momento, eu achava que era uma vida jovem. Pois bem, eu comecei a ter uns mal-estares estranhos. Quando eu saía, bem estranhos. Era uma coisa assim que, num primeiro momento, eu achei, passei mal do estômago. Num segundo momento, eu acho que eu passei mal do estômago de novo. E aquilo foi ficando cada vez mais intenso. Não tinha mais horário, não tinha mais lugar. Vem, Tony, sobe. Só tirar ele aqui, gente. Os dois gatos estão aqui hoje. Os dois funcionários. E aí, no meio daquilo tudo, eu comecei a ficar muito assustada com aquilo que eu estava tendo. Porque era um mal-estar, era uma emoção que até então, gente, eu não fazia a menor ideia do que aquilo poderia ser. E foi aí que eu comecei a pesquisar, porque eu comecei a ter muitos sintomas e eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu estava tendo uma vida que eu gostaria de estar tendo, porque era uma vida de sair, era uma vida de ter amizades, e eu estava com pânico. Eu tinha incapacidade de ficar sozinha, de sair, de dirigir, de estar nos lugares, porque o medo que eu sentia era algo tão forte, era algo tão profundo, que aquilo me paralisava. E aquilo me paralisou. Eu parei tudo que eu fazia. Eu emagreci muito, porque eu fiquei com medo de comer, eu fiquei com medo de tomar banho, eu fiquei com medo de ficar sozinha em casa, medo de andar de elevador, estar em local público. Então, meu Deus, isso não tinha como isso acontecer.
E aí, eu comecei, né, a ficar 100% dentro de casa e conseguia sair muito pouco com algumas pessoas assim muito próximas, tipo a minha mãe, meu pai e a Ana Maria, que sempre foi minha salvadora. Ana Maria, para quem não sabe, é sogra da minha mãe e nós temos uma relação maravilhosa. Eu amo demais ela, é como se ela fosse uma mãe para mim. E ela me ajudou muito, mas muito mesmo. Pois bem, gente, vamos tentar tomar remédio. Tentei tomar remédio, o remédio só me fez me sentir pior ainda. Nunca vou esquecer aquele dia. Aí, num surto, peguei aqueles remédios, joguei todos na privada. Falei que se eu tinha entrado com aquilo sozinha, eu ia aprender a sair daquilo sozinha. Foi o meu grande ponto de partida. Foi uma hora que eu peguei a minha vida que estava horrível, peguei ela, sim, como se eu pegasse no colo a minha vida e falasse assim, se eu entrei nisso sozinha, eu sempre falei isso pra mim, se eu entrei nisso sozinha, eu vou aprender a sair disso sozinha. Este é o meu caminho. E foi aí que eu comecei a buscar. Naquela época, eu tenho 38, eu tava com 22 anos, 21 para 22, consegui terminar com a ajuda dos meus professores a faculdade, que eu tava no finalzinho, e hoje os funcionários vieram fazer apoio aqui pra mim, gente, então os dois aqui, um em cada canto do meu colo. E aí eu comecei a estudar e eu fui buscar o que era o pânico, o que era o medo. E eu comecei a entender que o meu maior medo ali era medo de sentir o medo. Não sei se isso já aconteceu com você, porque é muito comum, depois que a gente passa por uma situação, um trauma, uma coisa muito difícil, a gente sente muito medo de sentir aquela emoção que a gente sentiu. Então, por exemplo, vou abrir um pouco o medo de ter medo, tá, gente? Você se apaixonou por alguém e você não foi correspondida, você sentiu uma dor. Então, você sente medo de sentir novamente aquela dor. E é nesse caminho do medo que eu quero ensinar você que você não precisa sentir medo do seu medo, que você não precisa sentir medo das suas histórias. Mas eu vou voltar um pouco mais na minha história para vocês, porque tem fatos muito interessantes. Aí eu comecei, gente, a estudar os florais, aí eu comecei a retomar os meus estudos da Wicca, naquela época era Wicca, das deusas, de mitologia, e eu fui buscando a história do medo, eu fui buscando entender muito do que era o pânico. E aí eu encontrei um livro na época que era Vença o Pânico Sem Remédios, se eu não me engano. E ele dizia ali naquele livro que eu era a chave de tudo, que o medo e a cura estavam em mim. Legal, muito bom. Mas como que eu trago isso para minha vida presente? Como é que você traz isso para a sua vida presente? Como é que você coloca isso e você fala para o seu medo quando você está paralisada? Porque o medo, ele paralisa a vida, ele paralisa a gente. Ele impede você de você fazer muitas coisas, até por mais que o seu racional ele esteja ativo e ele esteja funcionando, ele esteja dizendo para você que o medo ele não pode ser maior, que a vontade que você tem de fazer alguma coisa é muito maior do que o medo, mesmo assim, o medo, ele paralisa, ele te traz estagnação. Então você vai olhar aí para sua vida e você vai pensar nela, que se ela tá parada, vamos buscar, vamos cavar. Que medo é esse que tá te impedindo de você ir atrás das coisas que você gostaria? Seja um trabalho, seja um amor, seja o que for que te impede
é o medo. O que me impedia naquele momento era o medo. E aí, gente, eu vou voltando e indo e voltando. E aí, eu comecei a buscar e eu comecei o meu estudo das doenças emocionais. Porque eu entendi e eu falava aquilo pra mim. Se eu entrei nessa sozinha, eu vou sair dessa sozinha. Mas não no sentido do meu ego. Nunca. Eu fui buscar floral, eu comecei a estudar os florais, eu comecei a tomar os florais. E ali começaram processos de cura incríveis. Eu fui me abrindo para minha mediunidade, para aceitar a minha mediunidade, para aceitar aquilo que eu sempre fui. E eu fui encontrando uma forma de equilibrar também o meu lado mediúnico. Mediunidade sem autoconhecimento, mediunidade sem estudo, sem aprofundamento, não é, na minha visão, não é mediunidade. Porque eu fui limpando o meu canal. Eu limpo o meu canal para eu sentar aqui e para eu poder falar com você. Então, naquele momento de vida, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a voltar a fazer meus banhos, a praticar os meus rituais, a trabalhar as datas festivas, a pegar o meu tarô, porque tudo isso eu simplesmente deixei de lado. Eu neguei uma Heloísa, eu neguei a minha essência para agradar a uma sociedade, porque eu não estava me agradando. Será que você aí, você já deixou de ser um pouco o que é você, para você simplesmente agradar a sociedade ou agradar alguém? Agradar teu pai, a tua mãe? Agradar teu namorado, seu marido? Seu possível ficante? A gente faz isso. A gente perde a essência. Eu perdi a minha essência. Por isso que eu adoeci. Por isso que eu precisei do medo, eu precisei do pânico para ele me trazer para o meu centro. Quando senta uma cliente, às vezes sentava, porque agora é na casa delas, né? E vinha com pânico e eu falava para ela, você vai agradecer ao seu medo. Ela falava para mim, você tá doida? Como assim eu vou agradecer o meu medo? Sim, você vai aprender a agradecer o seu medo, porque eu aprendi. E foi meu caminho de cura. E o meu caminho de cura pode ser o seu caminho de cura. Esse caminho não é exclusivo meu. Esse caminho tá aqui, ó. Tá pra você. É só você pegar ele, falar assim, ó. Se eu entrei nisso sozinha, eu vou aprender a fazer este caminho de volta. Presta bem atenção. Eu perdi o meu equilíbrio. Eu negava a minha essência. Eu me negava como pessoa. Eu queria ser uma outra pessoa. Não é que eu queria ser uma versão melhor minha. Eu queria ser uma outra pessoa. Eu estava fugindo, negando o meu caminho de vida. Então eu adoeci. Eu precisava dessa doença. Quando eu olho para trás, gente, e eu vejo a pessoa que eu estava me transformando, eu só tenho a agradecer pelo pânico. O pânico entra na minha vida para me trazer para o meu centro novamente, para trazer para aquilo que eu sou. Para minha verdadeira essência do eu sou o que eu sou. E aí, eu fui voltando aos poucos. Eu tive uma ajuda de uma pessoa próxima, não só a minha mãe, porque minha mãe me segurava às noites quando eu entrava nos meus processos mediúnicos. Eu aprendi uma forma
diferente, talvez, sim, de dar passagem para as energias que conversam comigo. Porque tenha certeza, você não anda só. Essa frase é perfeita. Deus se manifesta na minha vida, na sua vida, das formas mais maravilhosas, mais infinitas que você possa imaginar. E foi aí, gente, que eu comecei realmente a pegar a minha vida, a minha história, a minha essência e a me buscar. E eu fui melhorando aos poucos, porque eu fui entendendo e eu fui dialogando muito com os meus sintomas. Eu fui aprendendo a receber a mensagem que aquele mal-estar ele estava me trazendo. Foi muito profundo, muito profundo. Aquilo transformou a minha vida. Aquilo transformou o meu ser. Eu falo, a gente tem ao longo da nossa vida inúmeras, vamos chamar assim, portais, onde a gente tem oportunidade de evolução. A gente não tem uma só. A gente, enquanto estamos encarnados, nós temos inúmeros momentos da vida onde a gente pode evoluir. E resta você que está aí saber se você realmente quer. Naquele momento que eu passava mal, que aquilo estava horrível na minha vida, eu pedia muito para Deus que eu entendesse, que eu despertasse para aquilo que aquilo queria me dizer. E até hoje eu pratico isso, tá, gente? Porque se o mal-estar ele vem, ele é minha bússola. Ele não permite que eu perca o meu centro. Então, se ele vem, porque às vezes ele vem, eu pergunto para ele: o que você está querendo me dizer? O que eu preciso entender com este mal-estar? Às vezes, inclusive, eu tiro uma carta para o mal-estar, ou eu peço para que o meu mal-estar ele mostre para mim através de uma mensagem o que ele precisa me dizer. E acredite, ele responde. É como se fosse um oráculo interno. E a gente dá espaço. Eu aprendi a dar espaço. Eu aprendi a me comunicar com este mal-estar. Bom, caminhando um pouco mais na história, eu comecei a realmente estudar as doenças emocionais e eu comecei a trabalhar, gente. Vamos agradecer ao pânico mais uma vez, porque ele me trouxe para minha real profissão, para minha real missão de vida, porque foi ali que eu comecei a trabalhar. Porque eu tinha entendido um processo tão grande de cura, eu tinha entendido algo tão grande, que aquilo não podia ficar só comigo. E aí eu comecei com o tarô, aí eu comecei com os pequenos atendimentos, ainda sem muita experiência, só com uma vontade muito grande de fazer a minha vida dar certo, muito grande. Deixei para trás aquele mundo mundano e tudo bem, porque esta sou eu, esta sempre fui eu. Eu parei de me negar, eu parei de não aceitar e a vida foi abrindo. Claro, abriu para outras histórias difíceis também, não tenho dúvida. Porque não é porque eu estou desperta que a vida ficou só colorida. A vida tem uma cartela imensa
de cores. Mas eu tenho uma coisa, um chamado muito interessante. Eu estava uma vez, nessa época ainda entre me resolvendo, me curando, me aceitando no pânico, e eu estava na sacada, lá do quarto da minha mãe. E o quarto da minha mãe, a sacada dela dava para a rua. E eu me lembro muito bem daquele dia. Eu estava olhando o mundo, ainda com bastante restrição, por conta do medo, já avançada, mas com bastante restrição. E eu tinha muito receio de sair na rua e passar mal, e passar vergonha, e ser julgada pelas pessoas. Olha, eu tô abrindo coisas para vocês muito profundas aqui, porque eu quero que você aí, que você veja alguém que realmente passou pelo medo e que tá falando sobre ele. Eu tô falando sobre o meu medo. Eu tô abrindo para você ele da forma mais, talvez mais simples e mais verdadeira. Mas olhem bem, eu tava na sacada, olhando e me julgando, mas pegando tão pesado comigo, me colocando lá para baixo, de incompetente para baixo. Porque olha lá este mundo, olha que dia de céu azul, mas eu não conseguia. E você faz isso com você porque eu fiz isso comigo. E a gente faz isso. A gente pega a nossa mente consciente, essa mente racional, e a gente quer racionalizar os nossos sentimentos. E o medo é um sentimento, uma emoção. E a gente quer racionalizar. E racionalizar um sentimento, pode ter certeza que não é o melhor caminho. Sentimento a gente tem que dar, soltar ele, deixar ele ir. Pois bem, eu na sacada, olhando aquele céu azul, falando para mim mesma que eu era jovem, que eu tinha que estar saindo, que eu tinha que sair, que eu tinha que viver, dando o maior esporro em mim mesma, porque era o que eu estava fazendo. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Brigando comigo mesma, sendo cruel comigo. E aí, minha mãe mora no 10º andar, ainda é no mesmo apartamento, e eu olhei lá para baixo e nessa automutilação básica que eu tava fazendo comigo, veio assim, a minha mãe, gente, a gente mora em Perdizes aqui. Perdizes, para quem não conhece, é um bairro conhecido por suas ruas de bastante sobe e desce. Não é uma rua fácil. Nosso país não é um país preparado para as pessoas andarem nas suas calçadas. São calçadas bem perigosas. Eu sou chamada a atenção. Não me pergunte pelo quê, mas muito provavelmente pela espiritualidade, na sua infinita sabedoria. Me chamam a atenção para um homem descendo aquela rua assim. Eu, da minha sacada, podendo ver aquilo de uma forma muito macro, então bem grande. Eu vejo aquele homem sozinho descendo aquela rua, lembrando, íngreme, numa calçada brasileira que vocês conhecem, cheia de degrauzinho para conseguir descer, bem perigosa. Eu sem conseguir fazer nada sozinha, porque eu me sentia incapaz, porque o medo me tornava incapaz de sair, incapaz de dirigir, incapaz de tomar um banho sozinha, porque olha, gente, foi ladeira abaixo neste meu momento do medo. E eu vejo aquele homem descendo. E eu falo que naquela hora a espiritualidade, mas veio forte ali para mim, forte.
porque ela me fez olhar, sim, como se mais nada tivesse no mundo e só tivesse aquele homem descendo aquela ladeira perigosa. Mas o detalhe era, enquanto eu me via 100% incapaz, a vida veio, a espiritualidade veio e colocou aquele homem cego, andando sozinho naquela rua íngreme e perigosa, andando livre. Ele andava livre e eu vi ele andando, tateando, andando livre. A mente dele, eu entendi ali, a mente dele não se sentia incapaz. Ali, gente, virou uma chave. Eu tive uma percepção do mundo, de uma coisa tão única, que eu comecei a chorar naquela hora. Mas eu chorava. Limpei ali, talvez anos de castração comigo mesma. Anos. Porque mesmo no pior momento do pânico, eu nunca chorei. Ali, vendo aquele homem, aquilo me tocou. Mas aquilo trouxe a minha emoção para fora. Ele arrancou meu coração. E me permitiu ali. Mas ali eu caí, chorei. Chorei. Porque através daquele homem simples, que Deus colocou ali, porque, gente, ali não é um lugar. Se vocês vissem a rua, é um lugar, assim, perigosíssimo. Os cruzamentos ali não tem preferencial. Sim, gente, aquilo, pra mim, aquele ser, aquele homem, pra mim ali foi um ato divino de Deus, sem brincadeira, que colocou aquele ser ali para que ele pudesse despertar em mim. Mas ele só pôde despertar porque eu queria estar desperta. Porque eu estava buscando. Porque eu estava ali, fazendo aquele caminho. Se eu entrei nisso, eu vou aprender a sair. Se eu encontrei a entrada, eu vou encontrar a saída. Se eu entrei nesta dor, eu vou aprender a sair dessa dor. E ali, nossa, mudou. Eu entrei, a minha mãe me chamou porque estava me ouvindo chorar, me perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei o que tinha acontecido, a ficha que tinha despencado na minha cabeça, que o medo, ele não precisava me fazer mal, porque eu tenho certeza que aquele homem, ele também tem medo, e mesmo assim, o que ele estava fazendo? Ele estava enfrentando, vivendo. A minha chave virou, então a sua chave também pode virar. É possível. Você tem que estar assim, ó, desperta, de coração aberto, porque naquela época não se falava de despertar. Mas eu posso falar aqui agora para você do despertar. Eu posso contar o meu despertar para você. Posso dar o meu caminho e aí quem vai fazer é você. E você pode fazer. Eu acredito em você. E aí eu entrei, ela veio, contei pra ela, ela também saiu pra ver a pessoa e ele havia sumido. Eu vi. Se Deus colocou ali, se a espiritualidade colocou ele ali, colocou. Ela foi olhar, porque realmente a rua não é pra isso. A rua da minha mãe, assim, perigosíssima. E ele não estava mais. E ela também ficou muito emocionada, porque nós ali sentimos que aquele ser foi colocado ali para me trazer uma lição, para trazer um despertar de um momento muito difícil que eu estava enfrentando.
Então eu não tive como, assim. Ali a minha vida virou. E a minha relação com o pânico também virou. Porque eu comecei realmente ali a entender a grande lição. Que era me trazer, como me trouxe, para o meu centro. Me trouxe para minha luz. Ele me devolveu para mim mesma. Muitas vezes, nossas emoções mais difíceis que nós temos, eles têm um papel. Pergunte para você mesma. Pergunte para a tua dor. Ensine para suas pessoas que estão próximas a você, elas se questionarem, olharem, não é se punirem, mas assim, o que a minha dor, o que esta lição difícil, ela está querendo me trazer. Eu tenho certeza que você vai encontrar respostas libertadoras, maravilhosas, lindas, dentro das suas lições, dentro da sua lição de vida, dentro do seu momento. Bom, aí, gente, nós não encontramos a pessoa, não vimos, mas desde então, em momentos bem, vamos dizer, especiais, de vez em quando, em lugares inusitados, não exatamente este homem, este senhor cego, eu encontro exatamente com ele, mas em lugares muitas vezes inusitados, eu encontro, sim, com pessoas que têm essa deficiência que, na verdade, para mim, ela vem como um lembrete. Eu tô compartilhando isso com vocês porque talvez você tenha aí com você sinais de Deus. Fala, puxa, Heloísa, você tá usando uma coisa que para o outro pode ser difícil para você ter isso como um sinal. Naquele momento foi. E se Deus está usando a mim ou ao outro como um veículo de trazer um despertar, um entendimento, Deus, obrigada. Obrigada àquele homem que serviu, ou para qualquer outra vez que essa pessoa tenha passado pela minha frente e que tenha me recordado de quem eu sou, do que eu vim aqui fazer, de qual é a minha real proposta. Sabe, gente, quando a gente vem fazer um testemunho profundo das nossas histórias, porque eu vou falar pra vocês assim, acho que publicamente eu nunca contei essa história. Eu nunca trouxe essa história dessa pessoa, porque sempre foi assim, não mantido em segredo, mas eu acho que às vezes a gente tenta se preservar das nossas próprias lições. Mas quando eu me propus aqui a vir falar do medo, eu observei que eu também tinha medo de ser julgada por essa história. Não por eu ter tido pânico, mas por eu ter tido uma lição tão séria através de uma pessoa. De uma pessoa que, como eu falei, depois não estava lá. Mas minha gratidão a ele. Bom, gente, a minha história com pânico, obviamente, não terminou por aí e nunca se fecha, porque eu falo, eu não quero nunca mais ter, porque o pânico ele virou meu amigo, o meu medo virou meu amigo, e com frequência, em vários momentos eu ainda encaro ele,
E aí eu fui entendendo que a gente pode ter um ciclo de cura para o medo. E a primeira coisa que toda vez, quando eu sinto, eu falo sobre ele. Eu converso sobre ele. Se eu estou sozinha, vai comigo mesma. Se eu estou na presença, por exemplo, dos meus gatos, um tá aqui deitado. Se vocês pudessem ver a pose do Tony, o outro funcionário, ele está deitado aqui na minha frente, com as pernas para cima, a barriga, tipo assim, vem aqui fazer um carinho em mim, porque a vibração que tá aqui, eu gostaria muito que essa mesma vibração chegasse em você. Se abra, levante, assim, põe as suas mãos assim, para você receber essa vibração que tá aqui comigo. Aceita essa vibração aí na tua casa, porque tá maravilhoso. É isso que eu posso dizer para você. E o gato tá assim, ó, recebendo também. Mas voltando aqui ao as formas que eu fui entendendo, que eu tive de me curar, mas aprender a trabalhar com o medo, para que o medo ele não fosse mais o meu inimigo, para que o medo ele fosse ali, como eu falei, a minha bússola. Pois então, eu aprendi, a primeira coisa é que eu não escondia o medo. Eu não escondia nem de mim e nem de quem estava assim, claro que com respeito às pessoas, óbvio, mas eu não negava, eu não tentava esconder que eu estava sentindo algum mal-estar decorrente do pânico ou de algum outro medo relacionado. Isso foi uma das coisas principais que eu aprendi a fazer. Então, se eu sentia o mal-estar, às vezes eu escrevia, às vezes eu gravava, quando eu tinha possibilidade. Às vezes eu falava para quem estava próximo, minha mãe, às vezes a secretária de Alfa, que a gente se tornava amigas, óbvio. Eu falava do que eu estava sentindo, eu esvaziava o sentimento. Então, se você tem medo, você está com pânico, é bom procurar ajuda. É bom procurar alguém que acolha você, que possa entender. Não precisa dar um enorme conselho, porque não tem conselho para ser dado nessa hora. Não adianta nada alguém chegar para você e falar assim: calma, vai passar, respira fundo. Tô lá respirando que nem cachorrinho, passando mal, sentindo que o mundo está desmoronando à minha volta, sentindo que eu vou morrer a qualquer momento e que eu vou passar uma vergonha. Era assim que eu me sentia. Essa era a verdade. Suava frio na mão, achava que eu ia passar mal do estômago, ali, qualquer lugar que eu estava. Pois bem, mas eu fui entendendo. Esse foi meu primeiro clique. Eu aprendi a contar ele. Eu relatava. Às vezes eu gravava, como eu falei para vocês, escrevia e deixava escrito, não fazia, escrevia, queimava. Não tinha que exorcizar o medo, eu tinha que aprender a lidar com ele, aprender a entender o que ele era. Não tinha que expulsar ele. Ele estava ali. Até então ele tinha um domínio maior sobre mim. Ele estava ganhando, então peraí. Deixa eu entender, deixa eu fazer uma aliança aqui com ele. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Foi isso que você pode fazer. Pensa aí nos seus momentos. Você também pode fazer isso. Faça uma aliança com aquilo que você teme em você mesma. Um bom caminho. Bom, aprendi a falar sobre ele. Foi ali, nossa, eu comecei a esvaziar aquele sentimento ruim. Isso foi muito importante. Muito. Ali eu vou dizer pra você que eu curei boa parte.
porque ele também recebeu a mensagem de mim que ele não precisava me fazer tão mal para eu entender que ele estava ali. Ele não precisava me machucar. Ele não precisava me tirar de tudo que eu estava fazendo para que eu pudesse parar. E eu vou dizer para você que se você sente alguma coisa assim, para, reflete aí sobre a sua vida. Vê que caminho é esse que você está tomando. Não tenha medo de fazer reflexão. Não tenha receio. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente tem medo de olhar para a nossa vida. Olha como o medo, ele está sempre circulando. O medo está sempre aqui, ó, esperando. Se a gente dá muito holofote, ele fica maior. Mas se a gente se alia a ele, opa, se isso não é um caminho de cura. Não é? Foi o meu, pode ser o seu. Bom, aí a coisa foi soltando, eu fui melhorando. E uma outra coisa que eu aprendi, eu fui vencendo uma etapa por vez. Porque aquela Heloísa que antes fazia tudo, não dava mais para fazer, porque ela não combinava mais. Eu fui reaprendendo a ser uma nova eu. Porque quando a gente tá assim, com depressão, com ansiedade, com pânico, a gente quer voltar a ser aquilo que a gente era. Só que eu vou te dizer uma verdade. Aquilo que você era te levou a este ponto. Então aquilo que você estava sendo não estava bom, não estava em harmonia. Você precisa ser diferente. Você precisa ser melhor do que aquilo que você estava sendo. Então não queira voltar para trás. Queira andar para frente. Queira evoluir. Queira buscar mais para si mesma. Isso não é errado. Bom, aí, gente, eu comecei a ir aos poucos. Podem ficar tranquilas, eu não fui assim do dia para a noite. Eu comecei a sair pouquinho. Eu comecei a ir para Alfa Lux, que era perto da minha casa, sozinha. Eu comecei a ficar um pouco mais de tempo lá. Eu fui indo, devagar e sempre, devagar e sempre. Eu não tive receio de dar um passo para frente e um para trás. 2 passos para frente e 2 para trás novamente. Uma das coisas que o medo ele foi me trazendo foi humildade. Muita. Porque muitas vezes a gente se acha, né, tão polivalente, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém. Então, a vida não é assim. A gente precisa das pessoas. E as pessoas precisam da gente. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu encaixe, mas a vida é assim. Então, eu comecei a ir fazendo as coisas aos poucos. Eu fui dando vazão para minha mediunidade, para minha espiritualidade, mas uma espiritualidade de cura, uma mediunidade de cura. Eu fui canalizando isso nos meus trabalhos. Como eu canalizo aqui a minha mediunidade, toda a minha força para vir aqui e falar com vocês. Para acreditar nisso que eu tô falando, porque eu acredito no que eu tô falando. Eu acredito no meu caminho e por isso que eu tô aqui, para mostrar ele para vocês. Porque eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai pegar esses meus insights, as minhas ideias e vai seguir. Por favor, siga. Por favor, copie tudo. Não tem problema. Tem uma moça falando assim que eu acho que é isso aí. Cada um tem o seu processo. Percebam os sinais, sim. E pra gente perceber o sinal, a gente tem que se esvaziar. E uma outra coisa que me ajudou muito, que é um dos caminhos para curar o medo, é meditação.
eu voltei a meditar. Eu voltei a me centrar. E assim, entendo. Eu ainda vou fazer uma live mais sobre meditação aqui com vocês, porque eu vejo que tem muita gente que acha que meditar é ficar 1 hora em silêncio. Quem fica 1 hora em silêncio é o monge tibetano no Tibete, nos Himalaias, no silêncio. Aqui em São Paulo, ou na cidade onde você mora, com seus afazeres, ficar 1 hora em silêncio, pelo menos para mim, é impraticável. Eu não consigo ficar 1 hora em silêncio. A gente tem um mundo, um inconsciente coletivo, inclusive, circulando, que nos impede. Mas eu voltei a meditar. E a minha meditação, para mim, é eu escrever, eu ficar no meu silêncio, eu escutar um mantra, eu respirar. Eu fui encontrando inúmeros caminhos, mas eu voltei a meditar. Eu voltei a me ouvir. Então eu não precisava mais do pânico me machucando tanto para eu voltar a me ouvir. Lembre, a sua dor, o seu medo, as suas emoções, elas querem e elas precisam fazer com que você escute, com que você entenda algo a seu respeito. Então, se você faz esse caminho de uma forma mais amorosa com você mesma, que é possível, a gente vai diminuindo a necessidade da dor vir mostrar algo que a gente precise fazer. Então, meditação ajuda muito, porque você vai se centrando, você vai se equilibrando dentro da sua própria história, dentro do seu próprio, daquilo que você é. Então, gente, isso para mim foi muito, muito, muito libertador. Então, o medo, o pânico, ele é um parceiro meu. Ele caminha junto. Eu não nego, eu caminho junto, ele caminha junto. Então, se você tá aí, você tá passando por alguma dessas situações, se você encontrou aqui comigo algum tipo de ressonância com a minha história, puxa, seja bem-vinda, porque eu tô dando aqui para você o meu caminho. E uma outra coisa que é muito importante eu dizer para vocês, isso é de uma forma muito geral, e isso eu vou bater bastante numa tecla aqui com vocês. Não compare o seu medo e a forma como você lida com ele com as pessoas à sua volta. Aquilo que é medo para você, respeite, porque aquilo que é medo para você muitas vezes não faz sentido para o outro. Então, vale também uma boa dica: não diminua o medo do outro, porque aquilo, se está no outro, está trazendo insegurança, medo, respeite. Medo é algo íntimo, profundo e intransferível. O que eu sinto como medo diz respeito a mim. Você não consegue entender o meu medo. Você pode acolher o meu medo, não é? Outra coisa que é importante, que eu acho que é fundamental, reze. Vocês não me viram ainda falando sobre a minha fé, mas eu ainda vou contar dela para vocês. Mas é rezar, porque rezar nos aproxima da nossa essência. Rezar nos aproxima do nosso divino, naquilo que é a nossa origem, que como eu tive a minha lição de me afastar da minha origem, eu voltei também a ter uma prática de vida espiritual. E isso eu mantenho até hoje. A minha fé é algo inabalável. Pode cair o mundo e a minha fé tá aqui. E eu tô aqui. Então, eu agradeço ao pânico porque ele me deixou forte.
E eu agradeço a todos que estiveram aqui, que escutaram o meu relato do pânico, porque eu sei que não é um relato fácil, mas é um relato, é um caminho de vida. E que pode, eu tenho certeza, que fazer grande diferença na sua vida, na sua história, na sua jornada pessoal. Bom, eu quero agradecer, vamos ficar atento aqui ao horário. Imagino que todo mundo que está aqui gostaria de ficar mais tempo ouvindo as minhas histórias, mas provavelmente ainda não confirmado, mas quinta-feira eu estarei de volta aqui com as lives. Mas vamos lembrar, agora vamos às partes dos lembretes. Vamos lá. Gente, quem ainda não está fazendo parte da minha lista VIP, por favor, faça parte. Agora eu vou até explicar por quê. Porque eu vou estar enviando um e-mail com um ritual para ser feito de sexta-feira para sábado, para a live especial de abertura que eu vou estar fazendo no sábado, que vai falar sobre a primavera, vai ser um ritual. Então, para a gente se conectar melhor entre as nossas energias, vai ser feito um ritual que vai ser compartilhado por vocês. Então, é uma forma da gente unificar e fortalecer a energia. Então, quem ainda não está fazendo parte da minha lista VIP, entra lá na minha bio, clique em cima da minha página, tem lá o link, clique em cima e aí ele tem um botãozinho e é super simples, não tem erro. Aí você vai receber um e-mail de confirmação, você confirma e você está fazendo parte da lista. É importante fazer o ritual? É gostoso fazer o ritual. Então, gente, olha, um beijo muito grande para todos vocês. Tenho muita gratidão por todo mundo aqui que me ouviu. Espero que vocês compartilhem, assim, gostou, curte, manda essa live para alguma pessoa da família que tá com pânico, que não tá conseguindo enfrentar os medos. Gente, vamos compartilhar para as pessoas entenderem que tem caminho de cura, sim. Então, gente, um beijo muito grande para vocês. Espero, que vocês se sintam muito bem, muito felizes. Ótima terça-feira e até a próxima live. Amo todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.